Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, iniciamos hoje a nossa segunda semana e sexto dia de simpósio, com o tema Atividade Física e a Fadiga Muscular no Paciente com Esclerose Múltipla, que será proferido pela doutora Josiane Lopes. Antes disso, eu gostaria de recordar você sobre os formulários de check-in e de check-out que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo e também foram enviados por e-mail. Caso tu ainda não tenha preenchido o formulário check-in, ele vai estar disponível até às 19h15 e o formulário de check-out será disponibilizado nos últimos 15 minutos de palestra, até 30 minutos após o fim da transmissão para preenchimento. Esses formulários, novamente, são de suma importância para que tu garanta o teu certificado. Além disso, é importante que tu preencha os 2 formulários durante, no mínimo, 7 dias, para corresponder os 75% de frequência necessário. Vocês podem realizar perguntas a qualquer momento. Elas serão selecionadas e passadas para a doutora Josiane no fim da sua apresentação. Lembrando que temos sorteio rolando no Instagram, e ele vai ser realizado aqui no último dia do evento, dia 20. Falando um pouquinho da doutora Josiane Lopes, ela é fisioterapeuta e pós-doutora em Ciências da Reabilitação pela Universidade Estadual de Londrina, docente do Departamento de Fisioterapia da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, atua nas áreas de neurologia, fisioterapia neurofuncional e educação, é membro dos grupos de pesquisa Saúde e Reabilitação e núcleos de estudo em fisioterapia da Unicentro. Desenvolve pesquisas nas linhas de clinimetria, doenças cerebrovasculares e doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla e doença de Parkinson. Te agradecemos novamente, Josiane, pela tua disponibilidade e sinta-se à vontade para iniciar sua palestra, ou caso tenha alguma coisa a dizer também, sinta-se à vontade. E obrigada novamente por ter aceitado o convite. Tá certo. Muito obrigada. É um imenso prazer. Uma boa noite a todos que estão participando desse terceiro simpósio. Agora há pouco estava conversando com a Tainara e toda a sua equipe. O quão importantes são eventos como esses e principalmente eventos organizados por acadêmicos nesse momento que nós vivemos aí esse período de pandemia. Então, primeiramente eu quero agradecer a Linreab e toda a equipe aí que me convidaram e para mim é uma grande honra estar participando desse evento. E espero agregar a formação profissional daqueles que estão aqui, tá? E falar desse tema, para mim, foi um grande presente, porque falar de atividade física, pedir para um fisioterapeuta falar de atividade física é sempre muito prazeroso. Falar de fadiga em esclerose múltipla é a minha grande linha de pesquisa, então é um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos e também refletir mais. Espero que tenha aí muitas perguntas para dialogar e trocar, como eu costumo dizer para os meus alunos lá da Unicentro, trocar figurinhas, porque é assim que a gente cresce. Compartilhar conhecimento é o que nos faz crescer, né, e evoluir. Bom, e aí, falando sobre atividade física, eu queria declarar que eu não tenho conflitos de interesse. E a missão de hoje, para mim, quando foi solicitado falar desses 2 temas, foi para responder essas perguntas. Quais são os desafios da fisioterapia na esclerose múltipla? E como lidar com a fadiga da esclerose múltipla durante a realização dos exercícios físicos? Então, tudo que eu vou abordar aqui, eu vou tentar responder essas perguntas. Vamos ver se no final eu consigo. Lembrando alguns aspectos que eu acredito que já tenham sido falados em outras palestras, a esclerose múltipla, ela é uma doença que acomete o sistema nervoso central, então compreendido pelo seu encéfalo e a medula espinhal. Josi, nós podemos desenvolver esclerose múltipla na medula espinhal? Sim, pessoal, tá? É claro que numa menor proporção, porque quando nós pensamos em esclerose múltipla, num primeiro momento nós pensamos nas placas de esclerose no encéfalo, mas também nós podemos ter uma lesão medular devido a essas placas. E não há como falar de
fadiga, de atividade física, sem pensar no modelo autoimune da imunopatogenia da esclerose múltipla, tá? Esse modelo em que eu tenho a hiperativação de linfócitos, principalmente leucócitos T, que vão penetrar a barreira hematoencefálica e aí desencadear toda a cascata imunológica que vai culminar, então, na lesão da bainha de mielina. Por isso que nós falamos que a esclerose múltipla ela é uma doença desmielinizante. E aqui se reside toda a sintomatologia da esclerose múltipla. Quando eu penso no quadro clínico estabelecido, quando eu penso em que, se eu tenho a destruição parcial ou total dessa bainha de mielina, isso vai se refletir na lentificação da condução do impulso nervoso, seja no nervo óptico, seja no trato piramidal, e aí vocês já podem começar a imaginar por que o nosso paciente com esclerose múltipla apresenta como uma das queixas mais frequentes a fadiga. E aí essas placas, a bainha de mielina, a desmielinização, levando essa caracterização dessa doença em placas, em que eu posso ter principalmente nas áreas periventriculares, próxima de sistema límbico, ou até mesmo uma inflamação no nervo óptico. E também eu convido vocês a refletirem que essas placas podem estar em qualquer região do sistema nervoso central. E por isso eu posso ter comprometimento motor, meu paciente pode ter comprometimento sensitivo em relação a tronco encefálico, comprometimento, por exemplo, do equilíbrio, da coordenação, comprometimento psiquiátrico, se eu pensar, por exemplo, em casos de alterações comportamentais, como são ilustrados em vários estudos, como ansiedade, depressão. E, é claro, eu não posso esquecer também dos distúrbios autonômicos, que muitas vezes na nossa prática clínica, na nossa abordagem com o paciente com esclerose múltipla, a gente acaba esquecendo de avaliar, por exemplo, casos de incontinência urinária, incontinência fecal, que não são a maior prevalência dos sintomas, mas são tão importantes quanto. Hoje, como vocês pediram para eu falar a respeito da fadiga, eu vou me atrever a aprofundar os conhecimentos na parte motora e também na parte psiquiátrica, porque os componentes relacionados, os componentes neuropatológicos correlacionados com a esclerose múltipla em termos de fadiga se residem nesses dois grandes elementos que nós vamos discutir a partir de agora. Fisioterapeuta, assim como qualquer profissional da área da saúde que aborde uma doença neurodegenerativa, progressiva, crônica, como é a esclerose múltipla, precisa pensar a todo momento na funcionalidade. A esclerose múltipla, ela é considerada uma doença de saúde pública mundial, pessoal. Por quê? Porque ela é a mais frequente desordem neurológica não traumática entre adultos jovens. E aí, nós precisamos relembrar que existe uma considerável redução da expectativa de vida desses pacientes em 6 a 10 anos. Um paciente com esclerose múltipla, a maioria deles, 80%, para ser mais exata, vivem após o diagnóstico, em média, 35 anos. E vamos lembrar que a esclerose múltipla, ela afeta principalmente quem? Uma população que está naquela faixa etária altamente produtiva, frequentemente são jovens os mais acometidos, com o início da doença entre 20 a 45 anos. O caso mais jovem que eu já atendi na minha vida de esclerose múltipla
foi de uma garotinha que tinha 7 anos, tá? Mas a maioria, ela gira em torno de 18 a 20 anos até 45, para início da doença. Então, nós estamos diante de uma doença que acomete indivíduos na sua fase mais produtiva. E aí nós precisamos pensar que esses indivíduos vão ter toda uma repercussão funcional, e aqui eu ilustro, né, com a seguinte afirmação: a deambulação ela está afetada em 75% dos pacientes. Poderia ser um outro aspecto funcional? Poderia, mas a questão da deambulação é porque é o nível máximo de funcionalidade do indivíduo, e 75% dos pacientes eles vão ter acometimento quanto à deambulação. Será que a fadiga vai influenciar nessa deambulação? Com certeza sim, e é o que nós vamos conversar agora. Josi, como que eu posso definir a questão da funcionalidade pensando em prognóstico funcional? Bom, nos primeiros meses da esclerose múltipla, aqueles pacientes que têm uma alta frequência do número de surtos, que o tempo de evolução da doença ocorre muito rápido, em que o paciente, ele, de uma forma recorrente e remitente, que é digamos, a mais benigna, passa rapidamente para uma forma progressiva, e aí eu ilustro secundariamente progressiva, primariamente progressiva, que são aquelas formas clínicas da esclerose múltipla mais agressivas, com certeza esse paciente vai ter um grande comprometimento da sua funcionalidade de forma muito precoce. Comprometimento piramidal, os pacientes que já no início da doença apresentam sinais motores, então a paresia, a aplegia mais frequente, e aí também a fadiga, como um pano de fundo, aí um bastidor da aplegia e da paresia, o prognóstico funcional desse paciente também ele é mais reservado. E os pacientes que no início da doença já apresentam sinais cerebelares, e aqui eu destaco o desequilíbrio, a falta de coordenação, a alteração da fala, que tem influência também em comprometimento cerebelar, vão com certeza ter uma forma mais agressiva e determinar, então, um pior prognóstico e, especialmente, uma incapacidade funcional mais precoce. Mas vocês podem, se aqueles que já tiveram contato com o paciente com esclerose múltipla, podem até falar: nossa, eu conheço um vizinho ou um paciente que ele tem esclerose múltipla há tanto tempo e não tem nada disso que você está falando. Em alguns aspectos, ele tem, às vezes, até mais força, ele é mais ativo do que eu. Isso tudo, pessoal, para ilustrar que se há uma certeza na esclerose múltipla, é que ela é configurada como a doença das incertezas. O quadro clínico ele é muito variável, né? O próprio nome já diz, esclerose múltipla. Múltipla se refere ao acometimento de múltiplas regiões do sistema nervoso central. E aí, essa grande certeza da incerteza me conduz então a esse quadro clínico que é variável e ele é imprevisível. E depende, sobretudo, da ocorrência de surtos que vão piorar ainda mais o quadro, seguidos ou não pela remissão, ou seja, pela melhora. Quando nós pensamos em esclerose múltipla, já que é uma doença imprevisível, nós precisamos pensar numa ampla gama de prognósticos variáveis. Por exemplo, como é uma doença que acomete muito mais o público feminino, eu trouxe exemplos aqui de mulheres, tá? Então, aqui, essa primeira mulher, ela tem esclerose múltipla. Essa outra mulher também tem esclerose múltipla. E essa mulher que está numa cadeira de rodas também tem esclerose múltipla. São formas clínicas diferentes, mas formas clínicas da mesma doença. E como abordar tudo isso? Então, aí eu já deixo
um pedacinho da primeira resposta, da resposta da primeira pergunta. Qual que é o desafio da fisioterapia? A imprevisibilidade. E aí, quando nós pensamos nessa imprevisibilidade, eu penso como abordar terapeuticamente a esclerose múltipla. Farmacologicamente, em termos de técnicas, recursos, como, né? E existe um grande abismo em toda essa abordagem terapêutica, porque nós sabemos que a esclerose múltipla é uma doença que não tem a cura, né? Infelizmente, até o momento, porque o mecanismo etiofisiopatológico ainda não é totalmente elucidado, né? Então, o que nós temos hoje em dia como tratamento? Nós temos o uso de drogas imunomoduladoras, drogas que vão modular, tentar equilibrar o sistema imunológico, visto que esse sistema imunológico ele está totalmente desregulado, por isso que a esclerose múltipla é chamada de doença autoimune, o próprio sistema imunológico bombardeando ele mesmo, né? E nós temos as drogas imunossupressoras, numa tentativa de suprimir, de reduzir a atividade, por exemplo, dos leucócitos que estão muito ativados. Essas drogas, elas são as mais utilizadas, têm a sua efetividade, mas é uma efetividade parcial no controle da esclerose. E elas agem, sobretudo, na redução da taxa de surtos, tá? Que é tudo o que nós queremos no momento, já que nós não temos a cura, pelo menos vamos evitar que essa doença ela progrida, que ela evolua, porque se ela progredir, evoluir, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a incapacidade funcional que nós conversamos agora há pouco. E essas drogas, elas agem relativamente bem em termos de evolução da doença, em termos de surto, mas em termos da evolução dos sintomas, aquele paciente que apresenta uma plegia, uma perda de força muscular, ele apresenta um déficit sensorial importante, essas drogas elas vão agir muito pouco, tá? E é aí que entra a nossa atuação, tá? Com as técnicas conservadoras, que muitas vezes, até pouco tempo, eram muito criticadas, e hoje nós já podemos comprovar na literatura. Eu poderia aqui colocar vários sinais e sintomas, mas como o escopo temático da minha palestra é sobre a fadiga, eu vou me atrever só um pouquinho além, tá? Falar de fadiga e cognição somente nesse slide, porque elas estão interligadas e já já a gente vai conversar sobre isso. Essas drogas imunomoduladoras ou imunossupressoras, como eu falei, elas agem muito bem em termos de surtos, mas em termos de sintomas, agem muito pouco. É um efeito parcial e os sintomas continuam evoluindo. Em termos de fadiga e cognição, por exemplo, a abordagem medicamentosa ela é muito questionada. E eu diria que a efetividade é quase nula. Por isso que cada vez mais nós temos ensaios clínicos, temos protocolos de atendimento, tantas técnicas conservadoras têm sido desenvolvidas para tentar minimizar os efeitos deletérios, por exemplo, que complicam a fadiga e a cognição, tá? Então, toda essa contextualização foi para comprovar para vocês por que é tão importante nós estudarmos os aspectos neuroimunopatológicos de uma forma, claro, bem resumida aqui pelo tempo que eu tenho, mas agora vamos começar a falar sobre a questão da fadiga e do exercício físico. Bom, por que exercício físico? Eu poderia aqui falar N formas de tratamento que a fisioterapia, por exemplo, dispõe. Mas hoje vamos falar especificamente do exercício físico e, na verdade, é um dos mais comprovados. O exercício físico, ele é uma estratégia promissora. Isso já está comprovado na literatura.
tem poucos efeitos colaterais, com certeza. A prescrição de exercícios, ela já é considerada o remédio para 26 doenças crônicas. E uma dessas doenças crônicas é a esclerose múltipla. Mas existe uma grande contradição que, embora o exercício físico seja comprovado como um remédio, né, uma estratégia promissora que eu falei para vocês, quando a questão é fadiga. Muitas vezes, os profissionais, e aqui chamando mais atenção do fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta, mas independente da sua área de formação, independente do curso que você esteja fazendo da área da saúde, quando nós presenciamos um paciente com fadiga, num primeiro momento, nós pensamos, infelizmente, muitos ainda pensam que o paciente precisa repousar, que o paciente precisa ficar quietinho, né? Quando, na verdade, esse repouso excessivo pode aumentar ainda mais a questão da fadiga, porque diminui a tolerância aos exercícios, entra na questão do ciclo vicioso. E é isso que a gente vai abordar a partir de agora. Falando especificamente de exercício físico na esclerose múltipla, atualmente nós temos 3 grandes linhas de estudo que têm N ensaios clínicos, revisões sistemáticas publicados, tá? No mundo inteiro. Então, vários pesquisadores já estudam, por exemplo, em uma das linhas, o exercício como prevenção de complicações da esclerose. Isso já está comprovado, Josi? Com certeza. Existe uma outra linha que estuda o exercício físico como um modificador da doença, tá? O exercício físico, ele não pode modificar, ou pelo menos até então nós não conseguimos comprovar a questão imunopatológica dos, por exemplo, os leucócitos que já estão hiperativados, mas por outro caminho consegue se modificar a doença e já já nós vamos conversar a respeito disso. E ainda existe uma terceira linha que estuda o exercício como redução do risco da esclerose múltipla. Quando eu penso no exercício físico reduzindo as complicações dessa esclerose múltipla. Quais seriam os principais aspectos? E aí, quem já estudou um pouquinho de fisiologia de exercício, ou tenha mesmo uma vaga ideia, não sei que ano da faculdade você está, ou se já é formado, os princípios da aplicação do exercício físico na esclerose múltipla são princípios aplicáveis a qualquer outra doença. É preciso fazer exercícios específicos aos objetivos, progressão com sobrecarga, exercícios moderados e uma frequência contínua de 2 a 4 vezes por semana. Esses princípios são aplicados para a melhora dos principais sinais e sintomas da esclerose múltipla. Aqui, nesse gráfico, retirado de uma revisão sistemática publicada recentemente, em 2019, eles compararam pacientes, então aqui o D em vermelhinho, do início do diagnóstico, em azul também, tá? Os pacientes que faziam atividade física antes do diagnóstico da esclerose múltipla, aqui apresentados em azul, e os pacientes que começaram a fazer atividade, exercício físico, após o diagnóstico da esclerose múltipla. Em relação, então eles estudaram como que era a questão do comportamento em termos de perda de massa encefálica, de atrofia encefálica nesses 2 grupos. Infelizmente, como nós estamos diante de uma doença neurodegenerativa progressiva, haverá perda de massa encefálica mesmo no grupo que sempre fez atividade física, que sempre fez exercício físico. Entretanto, o grupo que começou, que fazia exercício físico
E aqui eu não estou pensando nem em exercício físico controlado, tá? O paciente respondia se ele fazia exercício físico pelo menos 3 vezes por semana antes do diagnóstico. E foi comprovado que ele mantendo essas atividades ou fazendo uma fisioterapia convencional, que também não foi especificado que tipo de atividade, ele ia perder volume encefálico, só que numa taxa muito mais branda do que aqueles que começaram a fazer somente após o diagnóstico. E esse em verdinho, isso aqui, tá? E esse em verdinho é a média dos dois. Embora o grupo que começou a fazer atividade física após o diagnóstico perdeu, a gente sabe que essa perda seria muito mais expressiva se ele não tivesse feito a atividade física, como já é comprovado. Nesse mesmo estudo, eles analisaram também, nessa revisão sistemática, eles analisaram mais de 20 estudos e eles comprovaram que os exercícios físicos, exercício geral, nessa coluninha aqui, treinamento aeróbico, treinamento resistido, a associação de yoga e pilates, tá? Eles comprovaram que a maioria dessas modalidades melhoravam, tá? A flechinha para cima significa melhora, e a flechinha na horizontal não houve efeito. Percebam, não houve efeito. Eu não falei que o paciente piorou, e eu estou diante de uma doença progressiva. Então, só por aí já existe, a gente já precisa começar a refletir no exercício físico como uma estratégia protetora. A fadiga, que é aqui o tema da nossa palestra de hoje, não é mesmo? Aumentou a percepção dessa tolerância à fadiga. Melhorou também dor, melhoraram sintomas em relação à depressão, à capacidade funcional, à cognição, a taxa de quedas, a taxa de surtos, a progressão da doença e a qualidade de vida, em qualquer das modalidades, tá? O treino resistido, yoga e pilates foram os menos expressivos, mas mesmo assim houve estudos que apresentaram melhora. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que o exercício físico, se ele não melhorou, ele contribuiu para a manutenção do quadro em relação àquele sintoma. Então, o exercício físico é um efeito, é considerado como um efeito protetor? É. Na prática clínica, o que isso significa? Dizer para o paciente: quanto antes você iniciar alguma atividade física, algum exercício físico, melhor o seu prognóstico. Hoje, eu já posso confirmar isso para o meu paciente. Isso é muito importante. Até agora, falamos basicamente sobre a questão do exercício físico. Agora sim, que nós vamos questionar alguns aspectos da fadiga e eu vou tentar comprovar para vocês por que o exercício físico pode ser tão efetivo na fadiga. A fadiga na esclerose múltipla, ela não é assim muito fácil de ser reconhecida por quem não é paciente. Porque a fadiga que eu sinto, a fadiga que você sente, é completamente diferente da fadiga que o paciente com esclerose múltipla sente. Não existe uma definição concreta, mas a maioria dos pacientes relatam que essa fadiga é considerada uma sensação. Percebam que eu deixei em vermelhinho e com muito destaque. Sensação, existe uma percepção, é subjetivo, tá? A sensação de cansaço, falta de energia e ou perda de motivação. Então a gente pensa na fadiga, e aqui a temática da minha palestra é fadiga muscular. Mas aqui nós temos também componentes emocionais envolvidos. Então, no primeiro momento, na esclerose múltipla, eu não penso em fadiga muscular, mas sim numa fadiga central. E claro que na sequência eu vou pensar numa fadiga muscular quando eu penso numa fadiga periférica,
Então, na esclerose múltipla, eu tenho esses dois grandes tipos de fadiga, tá? A fadiga é considerada um sintoma subjetivo, por isso daí também a questão da sensação. A fadiga que um paciente sente é diferente da de outro paciente, mesmo com as mesmas placas de esclerose múltipla, e ela tem um caráter multidimensional. Se ela tem um caráter multidimensional, eu não posso pensar em apenas uma estratégia de exercícios, no caso aqui, para tratar essa fadiga, mas eu tenho que pensar numa gama de possibilidades de exercícios, outras atividades. Hoje nós vamos falar só sobre exercícios, mas existem outros recursos que já são comprovados na literatura para abordar essa fadiga. Qual que seria a base neuroimunológica da fadiga? E aqui, tanto da fadiga muscular, que é a fadiga periférica, quanto da fadiga central. A fadiga na esclerose, ela é um sinal de estado inflamatório atual do sistema nervoso. Quando o paciente fala para você, na sua clínica, no ambulatório, enfim, eu estou cansado, e esse cansaço está relacionado com a esclerose múltipla, e aí vocês perguntam assim, mas como que eu vou saber se é um cansaço do dia a dia ou se é relacionado com a esclerose múltipla? O seu paciente sabe exatamente definir quando é associado com a esclerose e quando é um cansaço por uma outra razão, porque ele tem essa percepção mais aguçada, porque existe um instrumento chamado diário da fadiga, que eu já recomendo vocês a realizarem com seus pacientes, nós vamos falar daqui a pouco, que foi criado justamente por confiar nessa sensação subjetiva do paciente. E até hoje não existe um meio de quantificar essa fadiga 100% confiável, embora existam vários instrumentos, justamente por causa dessa sensação subjetiva. Por isso que é tão difícil também para nós profissionais, estudantes, enfim, lidar com essa sensação do paciente. E a fadiga, ela sinaliza o organismo para interromper uma interação contínua com o ambiente. Então, Josiane, a fadiga, na verdade, é um mecanismo que eu posso pensar numa homeostase, que o indivíduo tenta se defender, que ele vai ficar mais quietinho, mais paradinho, mais em repouso. Num primeiro momento tá? A fadiga também tem o seu componente relacionado com a atrofia cerebral. Aqui nós temos um PET scan, onde nós, nessas áreas aqui em vermelho, estão, né, principalmente a maior predisposição de substância cinzenta do meu encéfalo, e hoje em dia já é comprovado que a fadiga ela está relacionada também com a perda de corpos de neurônios. Se nós voltarmos lá nas nossas aulas de fisiologia, de neuroanatomia, neurofisiologia, onde estão a maior concentração dos corpos de neurônios? Na substância cinzenta. Ponto. Aí eu falei para vocês no início da minha palestra que a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, que acomete, então, sobretudo, a substância branca. Antigamente, a esclerose múltipla era falada como uma doença da substância branca. Só que hoje em dia já está comprovado que a esclerose múltipla afeta tanto substância branca quanto substância cinzenta. É claro que numa maior proporção de substância branca. E também já está comprovado que os pacientes que mais referem fadiga são aqueles que têm maior atrofia, maior perda de sistema, maior perda de massa encefálica em termos de substância cinzenta. E para ilustrar, a gente trouxe esse PET scan para vocês, tá? Então, aqui em vermelhinho, apresentando as maiores perdas de corpos de neurônios, ou seja, de substância cinzenta, pacientes que apresentam um alto nível, um alto grau de fadiga. E por que, então,
Eu acho que eu nem precisaria responder essa pergunta depois dessa fala de fadiga, né? Sobre tudo que eu já falei, mas vamos lá. Por que, meus caros, abordar a fadiga na esclerose? Por que merece destaque? Primeiro, que 80 a 96% dos pacientes, em algum estágio da doença, vão apresentar essa queixa, tá? É considerado altamente incapacitante por isso, e aí coloque que é altamente incapacitante num público relativamente jovem. É um dos sintomas mais debilitantes e que a gente tem muita dificuldade de avaliar. E se não bastasse isso, a fadiga agrava todo o quadro clínico. A fadiga vai agravar, por exemplo, a força muscular, o paciente já apresenta um déficit físico. Então, a fadiga, ela vai promover, ela vai aumentar ainda mais o déficit físico, o déficit cognitivo e, com certeza, refletir num pior prognóstico, numa pior qualidade de vida. Por isso que é tão importante a abordagem da fadiga. Falando especificamente da fadiga muscular na esclerose. Fadiga muscular, também chamado de fadigabilidade, é a dificuldade em manter a contração muscular, ela pode ser objetivamente analisada e quantificada. Porém, a fadiga muscular, ela está relacionada com comprometimento piramidal. Então, eu tenho, por exemplo, alteração do trato córtico-espinhal, eu tenho plegia, perda de força muscular grau zero, eu tenho paresia, perda de força muscular. A fadiga muscular está associada também com surtos. Quanto maior surtos, maior progressão da doença, maior comprometimento motor, o paciente vai ter mais fadiga. A fadiga muscular, ela está associada com a evolução da doença, medida aí pela escala expandida da incapacidade, o EDSS. Quanto maior a progressão da doença, maior o EDSS, portanto, mais fadiga muscular esse paciente vai ter. E também, infelizmente, a fadiga muscular está associada com o programa, com a prescrição de programas de exercícios físicos inadequados. Infelizmente, nós vemos ainda na prática clínica, embora já tenha tantos estudos, alguns erros, né, até gritantes, quando os pacientes com esclerose múltipla são atendidos. E claro que a fadiga muscular, ela também está relacionada com a fadiga central. Como avaliar a fadiga muscular? Foi feita uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma meta-análise de 19 ensaios clínicos e eles usavam as mais diversas estratégias para avaliar a fadiga muscular porque é quantificável. Tá? Então, eles utilizavam o teste de caminhada de 6 minutos, dinamômetro, teste de dorsiflexão, vários exames, nenhum com 100% de confiabilidade. Mas é o que nós temos, são os instrumentos que são os mais utilizados na prática clínica para a fadiga muscular, então é o que foi utilizado. Mas também existe uma forma, nós devemos também, além da avaliação da fadiga muscular no paciente com esclerose múltipla, avaliar a fadiga central. E aqui, em 2011, eu publiquei uma revisão sistemática falando especificamente da avaliação da fadiga central. Por que eu trouxe isso? Porque a fadiga muscular é objetivo, né? Os exames. A fadiga central, não. E aí, como não é objetivo, eu tenho que usar questionários. Mas como nós estamos no Brasil, nós só podemos utilizar questionários que são validados para a nossa prática clínica e para a população brasileira, com idioma português. Então, nessa nossa revisão sistemática, nós concluímos que dentre todos os questionários que eu deixei ilustrado aqui, a escala de gravidade de fadiga, a escala modificada de fadiga, né? O DEFU, que é a escala de determinação funcional, a escala de incapacidade neurológica de Gay, nenhum deles
apresentava todas as propriedades psicométricas, em outras palavras, nenhum deles apresentava todos os itens necessários para realmente eu falar que a fadiga estava relacionada com a esclerose múltipla. Aí, lá no ano de 2012, nós trouxemos para o Brasil o Índice Neurológico de Fadiga, que é o primeiro instrumento que reúne, está disponível já, tá, gente? É gratuito, que reúne todas as condições para avaliar fadiga central em esclerose múltipla. Tá? Altamente confiável, foi validado pelo meu grupo, tá? E está à disposição aí. E eu recomendo que vocês, na prática clínica de vocês, utilizem esse instrumento para avaliar a fadiga, porque ele é altamente confiável. E voltando, então, aqui. Josi, por que você falou tanto de avaliação de fadiga? Primeiro que eu não consigo atender um paciente sem uma boa avaliação. Se a palestra, o tema é fadiga, eu tinha que falar sobre a avaliação de fadiga, mesmo porque 95% do meu tratamento se reside numa boa avaliação. Então, a avaliação na fadiga, na esclerose, nós temos que usar tanto a avaliação da fadiga periférica, com os instrumentos objetivos, quanto da fadiga central. E aí, agora, vamos falar especificamente da ação do exercício físico para a fadiga na esclerose. É recomendado? É. E aí, em 2014, foi publicado pelo Instituto Nacional de Saúde e Cuidados a seguinte afirmação: o exercício físico é recomendado para abordagem da fadiga em todas as formas clínicas, tá? Seja nas formas mais agressivas, quanto nas brandas. E por que o exercício físico ele é recomendado na fadiga? O exercício físico, pessoal, ele vai ajudar, ele vai ter um efeito anti-inflamatório. A esclerose múltipla é o quê? Uma doença inflamatória. O exercício físico, como eu já falei anteriormente, tem um efeito neuroprotetor. E vai melhorar sintomas correlacionados com a fadiga. Hoje em dia, nós já sabemos que a fadiga está altamente correlacionado com depressão, na esclerose múltipla, com ansiedade, não só na esclerose múltipla, né? Mas aqui, então, a fadiga está relacionada com a depressão, com a ansiedade, com vários outros sinais e sintomas. E lembrando que a fadiga ela vai agravar ainda mais esse quadro clínico. E o exercício físico, se não atuar diretamente na fadiga, vai atuar nos sintomas correlacionados. Então, direto ou indiretamente, vai ter um bom efeito em termos de fadiga. Foi feita uma revisão sistemática e uma meta-análise de 12 estudos. Então, agora vamos falar do efeito do exercício na fadiga muscular, tá? Foi publicado recentemente, em 2019, e aí eles compararam a questão se a fadiga ela estava associada com se ela melhorava quando o paciente era submetido ou a fortalecimento ou a exercício aeróbico. Então vamos lá. Em termos de exercícios aeróbicos, infelizmente, e aqui falamos de fadiga muscular, então a fadiga periférica. Infelizmente, apesar de ter um estudo que puxou bastante essa análise a favor da prática de exercícios aeróbicos, os exercícios aeróbicos não foram comprovados como efetivos no tratamento da fadiga muscular na esclerose múltipla. O treino resistido progressivo, treino com cardio, fortalecimento, também a maioria dos estudos foi a favor do grupo submetido a terapias controle, tá? Terapias que não aplicavam treino resistido. Só 2 estudos bateram na trave, mas mesmo assim, ó, não falaram nem que o exercício resistido era bom ou que ele era ruim, tá? E o efeito sumário, a reunião dos resultados de todos os estudos indicaram o quê?
que o treino resistido não é efetivo para o tratamento da fadiga muscular. Nem o exercício aeróbico, nem o treino resistido. Bom, Josiane, então não vamos fazer mais nada? Calma. Foi feita uma outra revisão sistemática, tá? Comparando aí 19 ensaios clínicos que avaliou a fadigabilidade com aqueles instrumentos que nós vimos agora há pouco. E aí, eles observaram nessa revisão aqui, né, desses 19 estudos e estudos altamente recomendados, perdão, que quanto maior a percepção, então eles avaliavam a fadiga central com questionários e avaliavam a fadigabilidade com instrumentos objetivos. E eles perceberam uma alta correlação entre fadiga central e fadigabilidade. Em outras palavras, eles observaram que houve uma correlação. Quem se queixava mais de fadiga central, também se queixava mais de fadigabilidade, mais fadiga periférica. E aí começou-se a se responder, então, por que hoje em dia, se nós tratamos na prática clínica a fadiga central, eu vou ter sucesso na fadiga periférica. Mas se eu só for para o lado do tratamento da fadiga periférica, eu não vou ter resultado. Vamos responder um pouquinho disso agora? Então, a abordagem da fadiga central, ela vai ajudar e vai ser efetiva na fadiga periférica. O contrário, não. E como que nós abordamos a fadiga central? Detalhe, fadiga central é mais prevalente, então a fadiga sempre é mais prevalente dos sintomas, né? Que nós vimos lá no slide, de 80% a 96%. Mas a fadiga central, comparando com a fadiga muscular, chamada também de fadiga periférica, ela é mais frequente. E como que nós vamos abordar a fadiga central? Melhorando a independência funcional, reduzindo a taxa de surtos, potencializando o que o paciente já apresenta. Então, o paciente ele está andando, eu vou fazer exercícios para manter ele andando por maior tempo possível, porque eu estou diante de uma doença progressiva, né? E sempre fazendo ajustes terapêuticos nesses meus exercícios, sempre avaliando e reavaliando essa fadiga, utilizando os instrumentos que eu apresentei para vocês. E tendo como pano de fundo, como bastidor dessa nossa terapia, o enfoque na qualidade de vida, tá? Vamos lá. Os fatores de risco para a fadiga central. Nós temos sempre que pensar que o meu paciente com esclerose múltipla, ele não pode piorar o quadro de fadiga central, porque senão, indiretamente, ele vai piorar também a fadiga muscular. Restringir o calor excessivo, tá? Então, deixar esse paciente em ambientes climatizados, evitar choque térmico, fisioterapia aquática, né? A questão da hidroterapia, tentar restringir um pouco, porque o calor também pode aumentar a fadiga. Exercícios extenuantes, sujeitar o paciente à situação de estresse, sujeitar ele a surto, educar ele para, se ele tem, por exemplo, hábitos de tabagismo, reduzir. Tudo isso vai reduzir a chance de desenvolver fadiga central e ou piorar esse quadro de fadiga central. Na questão do surto, eu preciso reduzir a taxa de surtos para reduzir a progressão da doença e também para evitar que, por exemplo, uma doença que tem a forma recorrente remitente se transforme em progressiva. Então, esse é o primeiro ponto quando nós pensamos em abordar a fadiga com o meu paciente. E a palavra de ordem aqui é: vamos com calma, atenção, devagar. O que efetivamente nós podemos fazer em termos de exercício para abordagem da fadiga? A prática clínica,
primeiro momento, avaliar, como foi agora há pouco a minha fala, a avaliação da fadiga, utilizando os questionários, as medidas objetivas, pedir para o paciente fazer um diário da fadiga. Nesse diário, quais são os elementos que causam fadiga, quando você fica mais cansado, quais são os exercícios que mais aumentam a fadiga. Utilizar na nossa prática clínica técnicas de conservação de energia, e aí eu destaco a associação de exercícios que promovam percepção corporal e exercícios respiratórios, alongamentos entre as atividades, breve repouso entre as atividades, isso aqui na sessão. Você está fazendo um treino resistido para uma outra condição, você pode estar alongando essa musculatura para estar evitando fadiga. Fazer exercícios de baixa a moderada intensidade. Se possível, agendar as sessões com esse paciente no período matutino, porque ele tem mais energia e tem menos fadiga. E isso já é comprovado pela maioria dos pacientes no seu diário da fadiga. Talvez o seu paciente apresente algo diferente, por isso que é importante cada paciente fazer o seu diário. Sempre realizar programas terapêuticos reajustados, lembrando que nós estamos diante de uma doença progressiva e que o paciente, infelizmente, vai piorar. Então, o protocolo para abordagem da fadiga hoje não vai ser o mesmo daqui a um mês, que provavelmente vai ser um pouquinho mais leve. E aí eu trago para vocês a comprovação do que eu falei nessa questão dos exercícios físicos, tá? Artigos recentes comprovando 2020, comprovando o efeito da yoga na abordagem da fadiga. Foi aplicado num grupo de 72 pacientes, 8 semanas, sessões de 30 minutos, tá? Em 3 vezes por semana, a associação, um grupo, 35 pacientes submetidos a yoga mais alongamentos, e o outro grupo só fazendo alongamentos. E foi verificado que a fadiga central reduziu. Vamos pensar em condicionamento, em treino aeróbico, mas, Josiane, você não falou agora há pouco que o treino aeróbico não é recomendado para fadiga muscular. Lembrando que isso nós precisamos atuar inicialmente na fadiga central, que aí eu vou atingir a fadiga periférica, a fadiga muscular. Esse estudo aqui aplicou treino aeróbico com exercícios feitos em bicicleta e esteira a um grupo de 20 pacientes, divididos em grupo intervenção, que realizou exercício aeróbico, e outro grupo, fisioterapia convencional. Esses indivíduos foram submetidos a um programa de 12 semanas, sendo realizadas 3 vezes por semana. Cada sessão durava, em média, 60 minutos. E foi trabalhado 50% da frequência de treinamento basal desses pacientes. Melhoraram a percepção em relação à fadiga. Pilates, pessoal, já está comprovado também que o Pilates ele é altamente efetivo para a abordagem da fadiga. Foi feito também um estudo onde foi aplicado a amostra, eram de 57 pacientes, divididos em 2 grupos, o grupo que realizou Pilates e o grupo que fez fisioterapia convencional. Foram realizadas um protocolo de 8 semanas, 2 vezes por semana, do MET Pilates, que é aquele Pilates sem aparelhos, com uma duração de 60 minutos cada sessão. Reduziu a fadiga. Ecoterapia é recomendado para o tratamento de fadiga? Sim, pessoal. 12 semanas, aqui a aplicação num grupo de 70 indivíduos, submetidos a hipoterapia e terapia padrão. Infelizmente, esse estudo não deixou claro o que chamar como terapia padrão, tá? Mas eu trouxe para uma questão de ser uma abordagem um pouco diferente do convencional, que nós estamos acostumados em termos de exercício físico, mas um grupo 70 indivíduos, divididos em 2 grupos,
foram submetidos a 12 semanas de sessões de ecoterapia, 2 vezes por semana, com uma duração em média de 30 minutos. E houve redução da fadiga central. E é claro que, além da atividade do exercício físico, nós não podemos esquecer que uma outra abordagem da fadiga é em termos de educação em saúde. Orientar esse paciente quanto à doença, os elementos, orientar ele quanto à fadiga, fazer ele refletir sobre a sua fadiga, pedir para ele preencher o diário de fadiga, orientar ele em relação aos fatores de risco que levam ao desenvolvimento de fadiga e que ele reconheça, que ele identifique quais são os fatores de risco para ele. Qual a importância dos exercícios? Como que vai ser o plano de exercícios? Porque às vezes o paciente fala assim: nossa, mas eu fico muito cansado, você quer que eu faça exercício para reduzir esse cansaço? Eu preciso explicar esse ciclo vicioso da fadiga e como que eu vou quebrar esse ciclo e aumentar a tolerância do meu paciente à fadiga. E claro, pessoal, ter sempre como aliado o cuidador, os familiares. Por isso, orientá-los é tão importante quanto orientar o paciente. Então, vamos tentar agora finalizar a resposta da primeira pergunta que vocês, que a Liga pediu para eu responder. Quais são os desafios da fisioterapia na esclerose múltipla? Eu diria que as características da esclerose, essa imprevisibilidade, esse quadro clínico, isso é muito difícil para nós fisioterapeutas lidarmos com isso no primeiro momento. Nos falta protocolos de abordagem, sobretudo quando eu penso em exercícios. E também, infelizmente, o paciente com esclerose múltipla, ele não chega para mim na fase inicial da doença, na fase que eu poderia obter os maiores ganhos, na fase que eu poderia utilizar o exercício como um verdadeiro efeito neuroprotetor. Ele vai chegar quando ele já está mais comprometido. E muitas vezes tem falta de adesão do paciente. Então, esses seriam os principais desafios da fisioterapia na esclerose múltipla, no meu ponto de vista. E pensar no atendimento mantendo a função atual. Para nós, fisioterapeutas, é muito difícil também lidar com essa imprevisibilidade e pensar que o paciente hoje ele está deambulando, está muito bem, fazendo todas as suas atividades. Daqui a um mês ele pode ter um surto, por N razões, e evoluir para a cadeira de rodas, onde eu tenho mais limitações. Não digo que é impossível restabelecer o paciente, mas é um pouco mais difícil e configura também como um desafio. E respondendo a outra pergunta, como lidar com a fadiga da esclerose múltipla em termos de exercício? Primeira coisa, considerar qual tipo de fadiga o meu paciente está apresentando mais. Geralmente é a fadiga central. Elaborar de fadiga, diário de fadiga, tem uma receita. Existem vários diários que você pode encontrar na internet. Aliás, esses instrumentos de avaliação, esses questionários, eles foram criados a partir de diários de fadiga. Mas é interessante você estar adaptando as perguntas desse diário à realidade do seu paciente. Por isso que é tão importante aquela avaliação. Exercícios físicos, sem sombra de dúvida. Promover a educação em saúde com aqueles aspectos que eu já ressaltei. E se me permitem, se existir uma receita, que essa receita de exercícios contemple práticas de relaxamento, treino aeróbico e exercícios que estimulam a função. É alguma novidade na abordagem de um paciente com esclerose múltipla? Não. Mas é a grande receita e é o que nós temos comprovado. E aí eu gostaria de deixar uma mensagem, como esse mês é o mês da conscientização da esclerose múltipla, as pessoas, os pacientes com esclerose múltipla, eles precisam acreditar em uma mão que ajuda. E essa mão, ela tem que ter muito conhecimento. Então, se você está aqui me acompanhando hoje, a Liga promovendo
todo esse simpósio. Isso aqui é ser também um diferencial e é tratar o seu paciente com humanização, tá? Eu agradeço, finalizando a minha palestra. Gostaria, então, de agradecer à Liga de Neuroreabilitação. É uma imensa honra, um imenso prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei. E, claro, ouvir vocês agora nas perguntas. Gostaria de deixar também o meu contato, tá? E se vocês tiverem curiosidade para saber mais um pouquinho sobre o meu trabalho, quiser atividades relacionadas à abordagem do paciente com esclerose múltipla, eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Neuroconexão, onde toda semana eu estou postando atividades, vídeos envolvendo neurologia, fisioterapia neurofuncional e educação. Então, meu muito obrigada e agora me coloco à disposição para responder as perguntas de vocês. Josiane, muito obrigada pela sua palestra. Como eu tinha lhe falado antes, eu sou aluna de fisioterapia, né? E todas as perguntas que eu fui pensando durante a palestra, tu foi respondendo. Então, assim, achei muito completa. Parabéns pela tua aula. E surgiram algumas dúvidas que foram enviadas aqui pelo chat. Vou começar a fazê-las para ti. A eletrotermofototerapia pode ser usada em associação aos exercícios, acho que com os pacientes? Tá, nossa, adoro falar de eletro. Então vamos lá, porque a eletro é assim, digamos, pacientes com alteração neurológica, cuidado, né? Eletro não pode usar. Pode, claro que pode. Mas é claro que respeitando as limitações do paciente e também, principalmente, fazendo uma boa avaliação em termos de sensibilidade. Porque o risco de se promover uma lesão cutânea, né, é muito grave. Mas pode sim. Existem trabalhos, não em esclerose múltipla, mas eu já usei na prática clínica. Associar, por exemplo, vamos colocar aqui o FES, né, eletroestimulação funcional, corrente russa, associando com diagonais de facilitação neuromuscular proprioceptiva, o CABAT, associando treino funcional com eletro. Eu sou bem adepta, gosto bastante de utilizar eletro, mas faço sempre essa ressalva, o paciente com 0 de déficit sensitivo, para ter uma segurança mesmo, mas pode ser utilizado. Certo, próxima pergunta. Do Francisco, como fazer o manejo da fadiga central durante o atendimento? Exercícios respiratórios, percepção, atividades de pausa, retomar e assim, ter sempre em mente, devagar e sempre, tá? Você precisa trabalhar com fortalecimento? Precisa, porque não é só a fadiga que está envolvida, é fraqueza muscular, tudo. Mas, assim, o devagar e sempre é nesse sentido. Você não pode cansar muito o paciente, levar ele a uma exaustão, porque vai aumentar a temperatura corporal, qualquer atividade física aumenta, só que no paciente com esclerose múltipla, o problema é esse, porque se levar a uma exaustão, o paciente pode desenvolver um surto, tá? É claro que, assim, não é um exercício, mas uma prática inadequada. Mas exercícios respiratórios, alongamento entre as atividades. Eu não digo o seguinte, na minha prática clínica, eu não faço assim, hoje é uma terapia com o objetivo de reduzir fadiga. Porque a fadiga, ela tá, na verdade, ali no bastidor. Mesmo porque não é todo dia que o paciente ele vai apresentar fadiga. E tem aqueles pacientes que falam assim, Josi, chega na sessão, nossa, eu estou muito cansado. Só um pouquinho, vou tomar um copo de água, vou dar uma sentadinha, o próprio paciente já tem as estratégias de como lidar. Tô ótimo. Faz a sessão normal. Tem outros dias que o paciente fala assim, não consigo ir para a clínica porque eu estou muito cansado. Eu não consigo levantar da cama, tá? Então, assim, é muito variável. Então, o que eu digo? A fadiga, ela nunca
vai ser assim, o meu objetivo é reduzir fadiga, não. Na verdade, o meu objetivo é nunca chegar a um estado extremo de fadiga e sempre tratando essa fadiga aos poucos. Aqui vocês pediram para eu falar especificamente dos exercícios físicos, na atividade física como um todo. Mas também as estratégias comportamentais, os exercícios mentais, o fator motivacional, o ambiente terapêutico, tudo isso porque influi no tratamento de fadiga, porque a fadiga central, ela tem a parte física, a fadiga motora e a fadiga cognitiva. Tem paciente que fala assim, eu estou super fadigado, mas ele está super ativo. Falo, nossa, mas como que você está fadigado? Não, mas olha, hoje eu não estou aguentando nem responder um bom dia, porque isso me cansa. Prestar atenção nas orientações cansa. E uma outra estratégia que eu aprendi ao longo da prática clínica também. Toda atividade que você vai fazer com o teu paciente, oriente esse paciente, mas com calma. Tá? Eu sou uma pessoa muito agitada, então eu aprendi com os meus pacientes a falar um pouco mais calmo com eles, mesmo durante a terapia, que eu vou fornecer estratégias, eu vou ensinar os exercícios, poucos exercícios para esse sistema nervoso ir se readaptando. Lembrando que o sistema nervoso é um órgão de reação, então, e a fadiga está condicionada a tudo isso, tá? Então, a gente precisa ter muito. Então, exercícios respiratórios, alongamentos e intercalando entre os momentos de repouso e de atividade. Poucos exercícios vai, assim, repercutir muito bem, mais na abordagem da fadiga. Tá? Perfeito. Próxima pergunta da Yasmin. Existe algum tipo de exercício físico que seja mais recomendado, anaeróbico ou aeróbico? Os exercícios anaeróbicos, eles são contraindicados para o tratamento da fadiga, porque vai aumentar o estresse oxidativo, tá? Então, aí a gente, não só para, em termos de fadiga, em termos de paciente com esclerose múltipla, porque vai aumentar ainda mais a reação dos leucócitos ativados e vai aumentar mais a atividade e pode promover um surto. Então, o exercício aeróbico, sim, tá? E trabalhando no máximo uma frequência de carga de 50%, como demonstrei naquele artigo. Mas, claro, vamos imaginar que o seu paciente, ele é um idoso que já tem todo um comprometimento por outras questões de outros sistemas. Você não vai começar trabalhando com 50%. Por isso que nós temos as médias, nós temos os protocolos dos estudos, mas aí você vai adaptar para o seu paciente. Por isso que é tão importante a questão da avaliação. Certo. Próxima pergunta, então, é do Renato. Esse diário da fadiga pode ser usado com outros pacientes que não têm esclerose múltipla, por exemplo, idosos? Pode, deve. O diário da fadiga, ele é subjetivo. Se você digitar lá no Google mesmo, gente, Fatigue Diary, vai aparecer um monte de perguntas e você pode questionando e você pode criar pode ser utilizado sim, tá? Não é específico para esclerose múltipla, existem diários específicos para esclerose múltipla. Eu, geralmente, na prática clínica, eu gosto de pegar algumas questões do específico e misturar com outras questões que eu tenho interesse em saber com aquele paciente. Por isso que o paciente não vai chegar no primeiro dia e você já vai aplicar esse diário. Isso aí por exemplo, depois da terceira, da quinta sessão, que você conhece um pouquinho mais o seu paciente. Mas pode sim, aliás, com qualquer paciente, nós podemos utilizar esse diário, tá? Não tem problema. Próxima pergunta, então, é da Larissa. Como é realizado o aumento da intensidade na esclerose múltipla? Ai, eu queria ter essa resposta, sim, queria falar assim, olha, usa tal instrumento. Mas vamos lá, Larissa. Avaliar esse paciente, ver como que está se comportando em termos de surto, se é um paciente que está fazendo surto todos os meses, ou de 3 em 3 meses, mas essa intensidade vai também de acordo com seus objetivos. Então, um bom exame de força muscular, a gente sempre começa trabalhando, vamos pensar que eu tive
a sorte de pegar esse paciente numa fase inicial, tá? Então, eu posso trabalhar com uma frequência de treinamento elevada, só que eu sei que eu vou reduzir, porque, infelizmente, nós vamos ter essa progressão, tá? Certo. Próxima pergunta é da Júlia. Exercícios aeróbicos de alta intensidade. Desejo promover aumento da neuroplasticidade ou exercícios moderados são mais efetivos? Exercícios moderados são mais efetivos. E os exercícios aeróbicos moderados, eles vão aumentar o fator neurotrófico de crescimento cerebral. Então, altamente recomendado, mas moderados, sempre moderados. Quando eu penso no paciente com esclerose múltipla, se essa nossa palestra fosse indivíduos com acidente vascular encefálico, alta intensidade. Claro que dependendo da idade do paciente, tá? Mas eu tenho que pensar também em não aumentar muito a temperatura corpórea, o calor vai levar a surto, tá bom? Mas é por causa dessa particularidade no caso da esclerose múltipla. Certo. Agora, pergunta do Janderson. A fadiga tem correlação com o equilíbrio e, por consequência, uma piora na qualidade de vida de pacientes com esclerose múltipla? Sim, já tem vários estudos utilizando desde a escala de equilíbrio de Berg até do desequilíbrio, com o aumento da percepção da fadiga. E aí, com certeza, vai reduzir a qualidade de vida. Essa associação já está comprovada, Janderson, tá? Perfeito. Então, a próxima pergunta é da Juliana. Meditação e ou mindfulness são recomendados para o manejo da fadiga central? Uhum. São. É que eu não fiquei falando muito porque foi mais a questão do exercício físico, né? O tema, mas é muito recomendado, viu? Aí entra nas técnicas comportamentais de alterar comportamento, tá? Podem ser recomendadas. Essas pausas que nós fazemos entre uma atividade e outra, nós podemos colocar também, tá? É bem interessante. Existe uma comprovação científica ainda não, tá? O que a gente tem é muito assim, estudo de caso falando de pacientes ou série de casos que reduziu essa percepção. Então, por que não? Né? Mas eu faço com meus pacientes. Perfeito. A próxima pergunta é da Marcele. O diário da fadiga tem perguntas norteadoras para auxiliar o paciente a escrever o diário? Uhum. Então, quando nós falamos, por exemplo, na escala de gravidade da fadiga, que erroneamente ela foi traduzida como escala de severidade, né, severity, fatigue, lá tem, na verdade, um resumo das primeiras perguntas que você deve utilizar. Mas sim, tá? O primeiro diário assim que virou um instrumento tinha cerca de 39 perguntas. Eu, na verdade, não me atrevo a fazer 39 perguntas sobre fadiga para o meu paciente, porque ele vai fadigar, ele vai se cansar, vai ter uma fadiga mental só de responder, né? Se o seu objetivo for aumentar a fadiga, desenvolver uma fadiga mental, tudo bem, não é o caso, né? Mas piadinhas à parte, sim, o Diário da Fadiga tem perguntas norteadoras. E assim, pessoal, esse diário de fadiga não é uma coisa nova, entendeu? Existe há muito tempo e para várias doenças são utilizadas. Toda doença que tenha fadiga e tenha um instrumento, um questionário que avalia essa fadiga, foi desenvolvido a partir de um checklist que nada mais é do que um diário, tá? Porque não é um termo muito corriqueiro, né, que a gente usa, mas ele existe já há muito tempo, tá? E é norteado. Perfeito. Pergunta do José Cláudio. Como a doença é progressiva, a intensidade deve diminuir progressivamente também?
Só que nós, sim, José, mas nós esperamos, realizando a atividade e sendo físico, um efeito neuroprotetor e pensando que meu paciente bonitinho vai começar numa fase inicial, eu sei que é um pouquinho utopia, mas eu sempre penso na melhor condição da nossa abordagem, a gente vai ter um momento realmente nós vamos reduzir essa intensidade por outras complicações, porque é uma doença neuroprogressiva, como você falou. Mas quanto antes eu começar, eu vou prolongar mais essa intensidade só lá na frente que eu vou começar a reduzir, tá? Eu tenho paciente que até hoje já tem 25 anos de doença, se deu super bem com medicamento, mas é aquele paciente assim, exemplo, e a atividade, a intensidade a gente só tem aumentado. Você só que era uma paciente, ela é personal trainer também, sempre treinou tudo, ela entra naquele quadro de pacientes que já faziam atividade antes do diagnóstico, e eu espero que por muitos e muitos anos a gente só tenha a aumentar essa intensidade, mas a gente sabe que vai chegar um momento que vai ter que reduzir. Perfeito, então. Agora nós temos vários elogios, muitos, desde o início da palestra, da Denivalda. Parabéns, doutora Josiane, excelente palestra, abraços. Da Cristiane, excelente palestrante, muito boa sua metodologia, parabéns. Obrigada. Também do José Cláudio, parabéns, Josiane, muito boa aula, muito útil, esclarecedora. Obrigada. Da Marcele, aula excelente, sou estudante de terapia ocupacional e fiquei encantada com a didática e domínio da doutora Josiane. Parabéns a todos pela organização. Obrigada. Então, doutora Josiane, são muitos elogios, a gente vai ficar a noite inteira aqui te mostrando elogios, porque são muitos mesmo. A sua didática é maravilhosa. No grupo da Liga estava todo mundo encantado, dizendo assim, gente, eu poderia ouvir ela o dia inteiro, e realmente a gente poderia te ouvir o dia inteiro. A tua didática é maravilhosa. Gostaria de te agradecer imensamente pela tua disponibilidade e pela excelente palestra. Parabéns e muito obrigada. Acho que a conexão da doutora Josiane caiu. Então, encerramos, então, as perguntas e o 5º dia do nosso simpósio. Lembrando que amanhã nos... Opa, voltou. Não, para mim é uma grande honra, Tainá. Com múltipla, desde o meu 2º ano de faculdade, que eu entrei num projeto de iniciação científica, participava de uma liga, só que aí de estudos em esclerose múltipla, tá? Era bem específica mesmo. Então, assim, se eu puder compartilhar os meus conhecimentos e aprender com vocês, e que vocês consigam atender esses pacientes e a gente somar, que é isso que importa, porque uma doença ativa não é nada fácil, é uma tarefa bem difícil para o paciente, para o profissional, é um paciente para o resto da sua vida. E graças a Deus nós temos aí vários protocolos, afinal está mudando muito o conceito, e a gente sempre tem que estar se atualizando, né, tudo, e também toda a lista estão, eu costumo falar, pegaram de um limão e fizeram uma limonada nesse período de pandemia, né, e assim, promover estratégias como essa, compartilhar conhecimento, é fantástico. Então, parabéns para vocês e muito honrada com o convite. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Josiane, uma boa noite, muito sucesso, né? Senhora, com certeza, a gente ficou encantado e muito feliz de ir embora em toda essa situação, né? Nós não podemos fazer evento presencial esse ano, mas é uma alegria imensa poder contar com a sua presença no nosso evento online. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço e agradeço a todos que estiveram
com a gente até agora. Então, pessoal, encerramos então o nosso 6º dia do simpósio. Lembrando que amanhã nos encontramos novamente às 19 horas para ouvir a palestra da fonoaudióloga doutora Ana Lúcia Chiappetta, com o tema disfagia e comunicação alternativa na esclerose lateral amiotrófica. Caso tu não tenha preenchido ainda o formulário de check-out, não esquece. Obrigada a todos e uma ótima noite.